A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7 desse primeiro trimestre da CPAD em 2022. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante para a nossa fé cristã. Hoje nós vamos entender o que Jesus fez na cruz, compreendendo aí sobre a história da salvação que nós estamos estudando nesse trimestre. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa aí teu likezinho também, nos ajude, estamos quase chegando aí nos 100 mil inscritos, 100 mil alunos estudando com a gente aqui na Escola Bíblica Dominical, e você pode nos ajudar divulgando esse canal e enviando para mais alguém. Deixa aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também, discipulado dinâmico, discipulado para novos convertidos. Você acha todas as nossas classes na descrição desse vídeo, tudo organizadinho para você ficar à vontade de estudar com a gente a palavra de Deus. Se você conhece alguém das classes de adultos e jovens, esse material exclusivo para essas classes, indica o nosso site Facilita EBD, tem recursos aí para ajudar esses professores em Jesus. E eu espero que Deus edifique você hoje em sala de aula. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre o tema: o que Jesus fez na cruz. A nossa leitura bíblica está localizada em Marcos capítulo 15, versículos 22 ao 27, versículos agora 33 ao 39. É claro que eu vou dar uma pincelada com você a partir da perspectiva também dos outros evangelistas. É importante você apresentar também a mensagem da lição que está em Colossenses capítulo 1, versículos 13 ao 14. Deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical e eu espero que os teus alunos sejam edificados em Cristo através da sua vida. Hoje nós vamos estudar sobre a história da crucificação de Cristo em sala de aula. É claro que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, precisa ter essa perspectiva. Nós vamos estudar a partir da leitura dos evangelhos. Nós possuímos na Bíblia 4 evangelhos, e esses evangelhos estão organizados da seguinte maneira: 3 desses evangelhos são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Por que essa palavra sinóticos? Porque traz essa ideia de olhar em conjunto. É importante você observar isso aqui. O primeiro evangelho a ser escrito não foi o evangelho de Mateus. A Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas ela está organizada em ordem didática, para o entendimento dos fatos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. É por isso que Marcos é o evangelho mais curto que nós temos, tem apenas 16 capítulos. O segundo evangelho a ser escrito foi o evangelho de Mateus. É por isso que você percebe que praticamente 95% do evangelho de Marcos está dentro de Mateus. Quando você lê e compara as leituras, você percebe que há uma repetição ali, mas há um acréscimo em detalhes que Mateus traz. Outro detalhe que você descobre: o evangelho de Lucas ele é escrito por último. Tanto Marcos como Lucas não são discípulos diretos de Jesus, são discípulos de discípulos. O Marcos é discípulo de Pedrão. O Lucas, ele já caminha com Paulo, ele já é discipulado por Paulo. Então nós percebemos que Mateus é testemunha ocular. E o quarto evangelho, que é escrito pelo evangelista João, João é uma testemunha ocular, traz uma perspectiva muito linda a respeito desse momento da crucificação de Jesus. O Cristo que vai para Jerusalém, rumo ao Calvário, como o Rei da Glória, como o Senhor dos Senhores. Ele não fugiu da cruz, mas ele foi até o fim se entregar no meu e no seu lugar, no lugar também do teu aluno, para que possamos então desfrutar da salvação oferecida pelo plano do Pai. O plano da salvação foi estabelecido antes da fundação do mundo. Antes da criação de todas as coisas, Deus então estabeleceu a salvação através de Jesus. E o meio dessa salvação é estabelecido pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O escritor aos Hebreus traz uma perspectiva bem interessante. Ele apresenta Jesus como o sacerdote.
mas ele também apresenta Jesus como o sacrifício. Por que o escritor aos Hebreus apresenta Jesus como um sacerdote? O sacerdote é aquele que leva o sacrifício a Deus, para que esse sacrifício fosse aceitável ao Senhor e para que o Senhor, então, perdoe o povo, aceite a adoração. Cristo também se coloca no papel de sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, e ele se oferece no Calvário no nosso lugar. É importante entender que Cristo estabelece conosco essa ponte de nos ligar mais uma vez a Deus. Nós estávamos perdidos. A Bíblia faz questão de dizer, a partir de Romanos capítulo 3, versículo 23, que nós estávamos corrompidos pelo pecado, estávamos afastados de Deus. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 agora. Você percebe muito bem que Jesus então vem para saciar a justiça de Deus. Vem para nos resgatar exatamente dos nossos pecados. Vem para nos levar para o céu, para nos dar uma nova oportunidade. Isso por quê? Porque caímos, nos afastamos. Por nossas tendências e os nossos desejos, nós vamos para longe de Deus, mas mediante a graça de Deus. Deus, sabendo de tudo, planejou a salvação em Jesus, demonstrou seu amor em Jesus, ao ponto de João dizer, lá no capítulo 3 do seu Evangelho, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele nos amou primeiro, oferecendo então o Cristo no nosso lugar, saciando então a sua justiça. Cristo então nos justifica, nos regenera, também nos santifica. Mas para acontecer esse processo, você precisa se arrepender e ter um encontro com Ele. Diante de tudo isso que eu estou explicando para você, o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Ele se entregou por nós. O sacrifício de Cristo é perfeito. Não pense, por exemplo, que nós estávamos sobre o domínio do diabo e o diabo tem o poder de nos levar então para essa escravidão. Nós estávamos sobre o domínio do pecado. Nós estávamos sobre o domínio então dos nossos desejos. Claro, conduzidos pela tentação que o inimigo então ele estabelece para nos levar para longe de Deus. Mas Cristo agora vem nos comprar não do diabo, mas vem nos comprar exatamente por plano de Deus, para saciar a justiça de Deus. Ele veio nos libertar do diabo, nos libertar do pecado, nos libertar, então, dessa injustiça que nós cometemos de agir para longe do Pai. E a salvação de Cristo é uma salvação que é oferecida mediante a graça de Deus por meio da fé. Somente através da fé em Jesus nós experimentamos então essa salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: uma noite de oração. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 17, especialmente o 17 caminhando para o 18, você percebe que Jesus, nos capítulos anteriores do evangelista João, ele está com os discípulos no cenáculo, ceando, adorando a Deus, instituindo a ceia e, claro, orientando os discípulos a respeito do Espírito Santo e o plano do Pai. Mas ele vai para o Getsemane e ora e intercede por nós. Especialmente o versículo 20 é fantástico quando você lê capítulo 17 de João 20. Ele intercede por você, ele intercede pelos discípulos, ele intercede para que possamos permanecer firmes diante de Deus. E a sua oração, seu momento de clamor diante do Pai, era um momento especial porque ele estava estabelecendo então todo o projeto de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a Bíblia diz que a partir da oração do Getsemane, Cristo então intercede por nós. Agora um detalhe, que é informação a partir da leitura de Mateus capítulos 26, versículo 46, a Bíblia também me diz que um grupo de homens armados, guiados por Judas, o traidor, vem até Jesus no Getsemane. Nós estamos falando aqui da quinta-feira pela madrugada. É importante você levar isso em consideração também. Cristo, então, é preso e ele é levado, então, para ser julgado. E esses julgamentos estão divididos em algumas classificações. Diante disso, eu vou avançar agora
para o segundo subtópico, para você entender quais foram os julgamentos que Jesus enfrentou. E o segundo subtópico trata sobre o julgamento. O julgamento de Jesus, conforme alguns estudiosos, pode ser dividido então em 3 classificações. Precisamos recordar que Jesus está sendo preso na madrugada da quinta-feira para o amanhecer da sexta. É importante você entender que as 3 classificações do julgamento de Jesus podem ser divididas da seguinte maneira para você passar adiante para os teus alunos. Primeiro, Jesus ele é julgado de 3 maneiras. De 3 maneiras eclesiásticas e de 3 maneiras civis. Vamos observar essas 3 maneiras aqui, dividindo para você. As primeiras maneiras são os julgamentos realizados, então, pelo sinédrio, pelos religiosos. E essas 3 primeiras maneiras são conhecidas como julgamentos eclesiásticos. Então, nós temos 3 julgamentos eclesiásticos, 3 julgamentos civis, e ainda tem um detalhe que eu vou compartilhar com você, que é o julgamento divino também, que esse seria o 7º julgamento. Então, dividindo, nós temos 3 eclesiásticos, realizados então pelo sinédrio, 3 então civis pelos romanos e um divino. Vamos guardar isso. Os 3 primeiros julgamentos eclesiásticos estão divididos da seguinte maneira: Jesus ele é julgado diante de Anás, Jesus ele é julgado diante de Caifás e Jesus também é julgado diante do sinédrio. O sinédrio era composto por 70 homens e um sumo sacerdote, 71 ao todo, naquele mesmo dia. E isso está registrado lá em João capítulo 18, versículos 13 e 24. E também em Mateus capítulo 26, versículo 57. Esses julgamentos eclesiásticos são realizados exatamente para poder levar Jesus à sentença de morte. Só com um detalhe: quando Jesus é preso, está próximo ao período da Páscoa, e os judeus então não realizariam esse ato de morte nesse processo, mas eles desejavam que Jesus fosse morto. Então, eles tomam como base agora o domínio romano. E agora nós vamos entrar nos 3 julgamentos que são realizados pelos romanos, que são conhecidos como julgamentos civis. São 3 classificações, como eu disse a você: a classificação eclesiástica, a classificação civil e a classificação divina. Só que na classificação eclesiástica nós podemos dividir em 3, na classificação civil nós podemos dividir em mais 3, e a classificação divina nós sabemos que somente Deus pode julgar Jesus. A classificação civil, Jesus então é julgado em 3 processos, mais uma vez. O primeiro processo é diante de Pilatos. Jesus é levado diante de Pilatos. Depois ele é levado para Herodes, que Herodes nessa época era o rei dos judeus, ele dominava a Judéia. E Pilatos é o governador enviado por Roma. Mas Herodes não consegue estabelecer uma sentença sobre Jesus e retorna Jesus então para Pilatos. Olha o processo: Pilatos, Herodes, e retorna então para Pilatos. Isso está registrado lá em João capítulo 18, versículo 28, e Lucas capítulo 23, versículos 7 ao 11. Cristo então passa por esses julgamentos. O último julgamento dessa classificação é o julgamento divino diante do Pai. Cristo então foi julgado pelo Pai para saciar então a justiça de Deus, não por cometer pecado, mas por levar sobre si o nosso pecado. Isso está presente em Gálatas capítulo 3, versículo 13, e Isaías também fala sobre isso lá no capítulo 53, versículo 6, e Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. A partir desse processo, então, Cristo é levado agora para a condenação. Vamos estudar isso da seguinte maneira para que você possa entender. Se eu estou te ajudando, se essa aula está contribuindo contigo, está te dando clareza então para você entender, por favor, deixa aí teu comentário, é importante demais para a gente. Vamos então para o terceiro subtópico, que fala sobre a crucificação. Nós sabemos agora que Jesus foi condenado. Ele é condenado tanto pelos judeus, que é o julgamento eclesiástico, que eu acabei de dizer para você, mas ele é condenado também pelas leis civis, sendo levado então por Pilatos, pelos romanos. Essa condenação ela é estabelecida da seguinte maneira: antes da crucificação há um processo. Pilatos então,
envia Jesus para ser condenado através do açoitamento conhecido como azorrague, para poder tentar livrar Jesus. Esse açoitamento é um açoitamento muito severo. Se você não sabe, o açoitamento realizado pelos romanos é totalmente diferente do açoitamento realizado pelos judeus, com uma quarentena de chibatadas menos uma, 39 chibatadas. O chicote comum a ser usado pelos judeus era o de couro ou então um pedaço de cano, um pedaço de madeira nesse açoitamento. Mas quando esse açoitamento era realizado pelos romanos, que foi no caso de Jesus, esse açoitamento era realizado pelos próprios romanos, soldados romanos, preparados para esse momento, carrascos terríveis. E esse açoitamento era conhecido como açoitamento do azorrague. Ele era realizado também com 39 chibatadas, só que o chicote era diferente. Esse chicote, ele possuía então 12 tiras de couro. Nas suas pontas, pedaços de ossos, pedaços de chumbo. Ao bater no corpo do prisioneiro, que no caso aqui Jesus, era comum levantar pedaços de carne. E nós entendemos à luz da Bíblia que Cristo então passa por essa condenação. O prisioneiro era preso em uma espécie de estaca, onde seus dois braços ficavam algemados, as suas roupas eram retiradas e a partir desse momento 2 soldados romanos, um à direita e outro à esquerda, começavam a chicotear então o prisioneiro, que no caso é Jesus, sem dó e sem pena. À medida em que um baixava o chicote, o outro já estava com o braço erguido para poder descer na sequência. Era muito comum as pessoas não suportarem na 10ª chibatada, já irem para a morte ou desmaiarem. Mas a Bíblia faz questão de dizer que o nosso Cristo sofreu. Sofreu como ovelha muda no matadouro. Sofreu como ovelha muda diante daquela situação, para tomar o meu e o teu lugar. A partir desse momento, então, Cristo é zombado. Nós estamos falando aqui do dia da sexta-feira. Ele é levado mais uma vez perante Pilatos. E Pilatos, diante da multidão agora, procura libertar o Cristo. Mas libertar o Cristo a partir de uma sentença romana, que era comum no dia da Páscoa. Libertar então um prisioneiro para agradar o povo. E ele coloca o pior que tinha naquele momento diante de Jesus, para que o povo escolhesse Jesus para ser libertado. E é escolhido então Barrabás. Só que o povo foi comprado pelos judeus. E a Bíblia faz questão de dizer que o povo escolheu Barrabás, ao ponto de João capítulo 19, versículo 16, a multidão gritar: crucifica Jesus. É importante você entender que a multidão ela é volúvel. Então, não se encante com a voz da multidão, mas fique atento à voz de Deus, ao plano de Deus. A voz da multidão é passageira. A multidão pode dizer para você, entrando em Jerusalém, Hosana ao filho de Davi, mas a mesma multidão também diz: crucificam. Olhando para isso, nós entendemos que Jesus está lá. Ele é levado à crucificação. E a crucificação é um processo doloroso, terrível. Os prisioneiros eram obrigados a levar, então, parte da cruz. E aqui entra um detalhe. Não pense, querido professor, que Jesus suportaria levar a cruz montada até o monte conhecido como Caveira, o Monte Gólgota, pela Via Dolorosa. É um caminho muito longo. Além do que, a multidão esbofeteava o prisioneiro, esbofeteava Jesus. É muito comum nós entendermos a partir dessa perspectiva de pensar que Jesus levou a cruz montada. Mas o jeito certo, a maneira certa, a partir de pesquisas arqueológicas, é que Cristo leva parte da cruz. Que parte é essa? Aquela parte horizontal, onde ele fica com os braços presos. Essa parte é conhecida então como patíbulos. O patíbulo chegava a pesar cerca de 50 a 70 quilos. Os prisioneiros tinham seus braços amarrados sobre o patíbulos e eram obrigados a levarem o patíbulos até o local da crucificação, conforme Flávio Joséfo narra isso para a gente. Jesus leva sobre si o patíbulos e, caminhando rumo ao Calvário, a Bíblia faz questão de dizer que ele não suporta o peso e ele cai. Ele cai ao chão. Mas a Bíblia também me dá a informação que, indo rumo ao Gólgota, aparece ali um homem natural de Cirene. Quem fala isso é o evangelista Marcos, e Mateus também confirma.
Os romanos obrigam esse homem, natural da cidade de Cirene, o Cirineu, a carregar a cruz com Jesus. Aqui tem um exemplo fantástico. Às vezes nós também estamos carregando a nossa cruz e não suportamos o peso, caímos ao chão e não conseguimos nos levantar. É exatamente nesse momento que Deus providencia o Cirineu, que é o Espírito Santo, que vem do nosso lado, que nos coloca de pé, como ele fez com Jesus, e ajuda Jesus a chegar até o fim no Calvário. Eu acredito que o Espírito Santo também pode ajudar você a chegar até o fim na tua jornada, servindo a Jesus, glória a Deus, levando contigo a tua cruz. No Calvário, a cruz então é montada. Essa cruz é montada de uma maneira muito terrível. O prisioneiro é jogado ao chão. A partir desse momento, então, ele passa pelo processo da crucificação. Prega-se então os seus pés. Pregam-se então os seus pés. Se você não sabe, pé do prisioneiro era pregado, um dos pés era pregado sobre o madeiro e o outro era reposto por cima e pregado mais uma vez. Depois vinha o processo da crucificação das mãos. Suas mãos, então, eram mãos que seriam torturadas. Não pense que Jesus recebeu o cravo aqui, até porque o peso que ele tinha pendurado na cruz, rasgaria então e quebraria os ossos. E a Bíblia faz questão de dizer que Cristo não teve nenhum osso quebrado. Era comum a crucificação acontecer no punho. E é importante você entender essa questão. Cristo então é crucificado em forma de T, em forma de tal, aquela forma de cruz que nós conhecemos. Ele é pendurado no madeiro e ele está no Gólgota, no nosso lugar. Eu espero estar ajudando você, contribuindo você. E no Calvário, Cristo então nos dá uma lição muito interessante. A Bíblia me apresenta a seguinte informação, que Cristo então se coloca no nosso lugar, que Cristo então oferece a salvação e o perdão dos nossos pecados. Há algumas narrativas aqui que a própria lição traz para a gente, de lições específicas que aconteceram no Calvário no momento da crucificação de Jesus. Mas é importante entendermos que no Calvário ele dá o brado da vitória. Está consumado. Tetelestai. O que significa isso? Está consumado. Cristo então toma o nosso lugar no Calvário, nos resgata para a glória de Deus com paixão e ele entrega para Deus o seu Espírito. Ele não morreu, mas ele entregou para Deus o seu Espírito. Ele não perdeu para a morte, mas ele entregou o seu Espírito para Deus. Então ele morre. E a Bíblia me dá essa informação de forma específica. Passe isso para os teus alunos. Avançando, o quarto subtópico trata sobre o seguinte assunto: a ressurreição. João capítulo 19, versículos 38 e 39, me traz uma informação muito interessante. Que dois discípulos, um é José de Arimateia, que é rico, que fazia parte do Sinédrio, e o outro aqui é Nicodemos. Eles providenciam então a retirada do corpo de Jesus da cruz. Cristo então é posto em um sepulcro e durante 3 dias, esse processo de 3 dias então, Cristo ele está realizando o plano do Pai. Mas ao terceiro dia, de manhã bem cedo, Mateus capítulo 28, versículo 1, ele ressuscita. Ressuscita por plano de Deus. E a Bíblia me dá informação muito interessante, que quando as mulheres foram até o túmulo de Jesus para passar perfumes no corpo do Mestre, para cuidar do corpo do Mestre, elas encontram um Cristo vivo. E elas passam a testemunhar a respeito da ressurreição de Jesus. Isso quer dizer que o Jesus que você serve está vivo. Até hoje, se você ainda não teve oportunidade, mas quando Deus te der, ou se você pesquisar, você vai encontrar em Jerusalém exatamente no túmulo de Jesus escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Como isso é lindo! Jesus está vivo. E a ressurreição de Jesus se deu conforme o plano do Pai, o plano de Deus, para cumprir o processo da salvação. A ressurreição de Jesus é algo espetacular, porque demonstra para a gente todo o plano de Deus. Demonstra para a gente como esse Deus se move para nos salvar, como esse Deus trabalha em nós. A ressurreição de Jesus
é uma ressurreição plena e ele ressuscita como Deus de forma espetacular. A sua ressurreição também nos garante exatamente a nossa crença, nos garante bases para a nossa fé. Se Cristo estivesse apenas morto, vã seria a nossa fé. Mas a ressurreição nos dá base agora para entender que Jesus venceu a morte. E nós, como crentes em Jesus, podemos experimentar então dessa ressurreição a partir do momento em que nós cremos no Cristo. Se nós morrermos com Cristo, a Bíblia diz que nós ressuscitaremos então primeiro para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 e 16. Que Deus fale com você. Avançando, o nosso segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto. Ele morreu para dar vida. A morte de Jesus traz para nós vida e vida eterna. Essa vida eterna estabelece o plano de Deus através dessa morte, o símbolo dessa morte. Nós descobrimos agora que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele nos comprou para Deus através dessa morte, através do preço do seu sangue. O primeiro subtópico traz o seguinte assunto. Por sua morte, viveremos. Quando nós analisamos a morte de Cristo, a crucificação de Cristo, nós percebemos que há ali 7 palavras que nos edificam. Que palavras são essas? O próprio Cristo, diante do Calvário, se oferecendo pelo amor de Deus, estabelece então o amor de Deus naquele momento. Está escrito na palavra que ele, na cruz, pendurado no madeiro, diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, como está escrito em Lucas capítulo 23, versículos 34. Ele também diz para o ladrão que estava do seu lado: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, trazendo esperança para aquele homem que estava à beira da morte. Lucas capítulo 23, versículos 44. Lucas capítulo 23, versículos 43. A mulher que está diante dele, que é a sua mãe Maria, ele oferece então um filho que é o seu discípulo João, como está escrito em João capítulo 19, versículos 26 e 27. Ele também traz uma palavra bem interessante. Eli, Eli, lama sabachthani, em sua oração: meu Deus, por que me desamparastes? Recebendo sobre si o peso do pecado da humanidade, como está escrito em Mateus capítulo 23, versículos 46. Ele também diz que ele tem sede, mas ao mesmo tempo ele declara lá em João capítulo 19, versículo 30, está consumado, cumprindo então todo o plano e projeto de Deus. A salvação em Jesus nos resgata agora para Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Em Cristo agora nós somos mais do que vencedores. Crer em Jesus é experimentar dessa salvação. Nós estávamos mortos, mas por causa dessa salvação em Jesus, nós temos vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 ao 22. Que Deus então use você. O segundo subtópico aqui do nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto. Por sua morte, fomos libertos da condenação. Nós estávamos condenados por conta do pecado. O pecado estava nos levando então para longe de Deus, para o inferno, para a nossa destruição. Mas a morte de Cristo agora nos compra, é um farol para nos atrair agora para a presença de Deus, para nos chamar de volta para o plano de Deus. A morte de Cristo agora nos dá vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 1. A morte de Cristo agora nos aproxima do plano do Pai. E essa morte de Cristo agora nos dá um novo foco, uma nova chance, uma segunda vida, uma oportunidade de termos um relacionamento com Deus. Finalizando, o terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto. Reconciliou-nos com o Criador. A morte de Jesus agora nos reconcilia com Deus. Estabelece então uma aliança para que possamos estar diante de Deus em adoração. O primeiro subtópico destaca o seguinte: o véu se rasgou. A Bíblia me dá a informação que no templo havia então um grande véu que separava exatamente o lugar santo dos santos do lugar santo. Esse véu era o local que separava exatamente a Arca da Aliança do povo. Essa Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus.
E a morte de Cristo, então, rasga esse véu de alto a baixo, dando acesso à presença de Deus. Cristo é aquele que dá acesso agora a você à presença de Deus. A morte de Cristo, isso você pode explicar para o teu aluno, nos dá acesso agora diretamente ao Pai. Você pode orar e conversar agora com Deus por causa da morte de Cristo. Você pode pedir o Espírito Santo por causa da morte de Cristo. Você pode ter um relacionamento com Deus por causa agora da morte de Cristo. Essa morte de Cristo nos garante, então, esse relacionamento com o Pai. Que Deus, então, use você, trazendo clareza sobre esse assunto com os teus alunos. O último subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: o Espírito Santo foi enviado. Você sabia que somente por causa da morte de Cristo, cumprindo o plano do Pai, nós podemos então sentir a presença do Espírito Santo? Ele foi enviado para cumprir exatamente toda a vontade do Pai. Nós recebemos ele como o Consolador. Nós podemos sentir a presença dele, ele que nos dá força para caminhar por causa da morte de Cristo. Ele glorifica Jesus e Jesus glorifica o Pai. Você sabia que o Espírito Santo agora é nos dado por causa do presente que Deus nos concedeu no Calvário? E nós podemos ter os dons espirituais, o fruto do Espírito, caminhar com Jesus e sentir a presença de Deus. O acesso ao Espírito Santo, que é o Consolador, está escrito lá em João capítulo 16, versículo 7. A partir da morte de Cristo, nós podemos experimentar. Por causa da morte de Cristo, o Espírito Santo então foi derramado sobre nós e hoje nós temos essa visão de ser igreja e discípulos de Jesus. Eu espero que Deus em Cristo edifique você e que você seja cheio do Espírito Santo também em sala de aula. Que essa palavra possa ter abençoado a tua vida e abençoado também a vida dos teus alunos. Que Deus te abençoe, tá? Eu te aguardo por aqui, claro, nas nossas aulas. Mas antes de tudo, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram. Por favor, comenta aí, segue a gente lá, conheça o nosso Ministério Pastoral. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda para ele ou para ela, nos ajude a alcançar os 100 mil inscritos, 100 mil alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Para a glória de Deus, já está muito perto e eu conto com você. Se você está afastado, quer voltar para Jesus, olha, você pode escrever no comentário: eu quero voltar para Jesus, nós vamos orar por você. Você pode também usar o teu celular com um leitor de QR Code, escanear esse leitor aí, a nossa equipe de discipulado vai orar por você, interceder por você também em Jesus. E claro, como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar a crescer nesse ministério, conhecendo um pouco mais sobre a salvação em Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a Teologia Sistemática Pentecostal. Esse material pode te ajudar muito a estudar um pouco mais sobre a salvação. Ele é da editora CPAD. E também quero indicar para você a Teologia Sistemática do Stanley Horta. Esse material pode te dar uma perspectiva muito legal sobre a história da salvação, sobre a crucificação de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula. Nós vamos estudar a lição de número 8, onde nós vamos entender sobre o seguinte assunto: o novo nascimento e a justificação. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.